Internacionalistas do mundo, univos! Aqui é o Léo e esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Bom, no episódio de hoje eu trago aqui meu companheiro Samuel. Samuel, diga oi. Oi, pessoal, tudo bem? Como estão os nossos ouvintes? Espero que tudo certo. Estamos aqui para mais um episódio. Bom, e para conversar com a gente hoje, a gente trouxe a professora Regiane Bressan. Por favor, professora, se apresente. Olá, eu sou Regiane Bressan, sou formada em Relações Internacionais, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, PROLAN USP. Há 9 anos sou professora do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e também há 4 anos sou professora integro o corpo docente do programa Santiago Dantas, programa de pós-graduação também em Relações Internacionais, uma parceria entre a Unesp, a Unicamp e a PUC São Paulo. Mais recentemente eu assumi a coordenação do Observatório de Regionalismo, então apenas confirmando que eu trabalho com a temática de integração regional há mais de 20 anos. Minha área de especialização é justamente regionalismo, Mercosul e integração da América Latina. Quero agradecer ao Leonardo e ao Samuel pelo convite de tratarmos hoje aqui a crise peruana. É fato que a América Latina ela é repleta de crises e problemas em relação à sua governabilidade, e a sugestão do tema do Peru é justamente porque o país vem atravessando mais um momento de crise intensa, protestos e também crise democrática. Então é isso, professora, muito obrigado. E então vamos lá começar nossa discussão sobre a questão da crise política no Peru. E, enfim, indo para a temática de hoje, o Peru é um país vizinho do Brasil, né? Mas é complexo porque muito do que acontece lá não chega aqui, né? Não chega até nós, nem pelos meios formais de notícias, nem, enfim, às vezes pelas redes sociais, mas de uma forma muito controversa. Enfim, esse é o interesse de estarmos aqui hoje. Para começar, professora, você pode falar para os nossos ouvintes o que é que está acontecendo no Peru, assim, no contexto? Bom, a crise peruana, ela é uma crise de governabilidade somada a uma crise econômica e crise sanitária. Eu vou começar então pelo final, lembrando que o Peru foi um dos países da América Latina que mais sofreu em relação ao número de óbitos pelo coronavírus. O que acontece? Os países andinos, de forma geral, eles não estavam nem o país estava preparado, mas os países andinos eles apresentam um sistema de saúde muito precário, muito falho. Quando começou a pandemia, é fato que Bolívia, Equador, o próprio Peru, eles não tinham condições em relação ao seu sistema de saúde de lidarem com um alto número de contaminados, né, numa contaminação muito intensa. Então, em números absolutos, o Peru apresentou um número de óbitos muito grande em relação aos contaminados. A cada 1.000 contaminados, 88 pessoas vinham a óbito pelo coronavírus. Então, um sistema de saúde precário. O Peru tinha apenas um único laboratório para realizar testes de Covid, um único laboratório oficial para realizar esse teste. Uma estratégia de governo que foi muito ruim no começo porque não baseava-se na prevenção. Ainda que algumas políticas mais acirradas de isolamento foram adotadas, o país falhou tremendamente nos testes precoces. Então, o investimento que eles fizeram foram justamente investimentos voltados a hospitais e a UTI, que eles não tinham antes, né, da pandemia. Então, foi feito aquele investimento no sistema público de saúde, mas aí também faltou muitos recursos para os testes precoces. Então, a contaminação se alastrou largamente no país. Além disso, havia uma escassez de oxigênio. Então, no momento em que as pessoas mais precisavam, faltou oxigênio, e isso acaba reforçando, justificando aquele número de óbitos. Inclusive, havia postos de venda ilegal vendendo oxigênio. E, além disso, é importante a gente lembrar que grande parte da população
economicamente ativa do Peru, eu estou falando de 71%, trabalham justamente na área não formal, então trabalham informalmente. Com isso, as medidas restritivas de isolamento não faziam efeito, porque os trabalhadores formais ficavam em casa. Mas se a gente tem 71% das pessoas trabalhando de maneira informal, como fazer uma quarentena efetiva? Então, esses pontos levaram o Peru a enfrentar uma séria crise sanitária ainda em 2020. Somado a esse ponto, nós temos a crise econômica, que ela é conjuntural, ela é de todo o globo. Então, nós temos uma crise econômica provocada, claro, pela pandemia, mas também temos, mais recentemente, a própria guerra na Ucrânia, que acaba por assolar ainda mais o comércio, a economia mundial. O que acontece? O Peru é um país pouco industrializado, então um país que depende das commodities, da exportação de matérias-primas para manter o seu PIB, para manter a sua balança de pagamentos favorável. Com a instabilidade do preço das commodities, com os gargalos no abastecimento de alimentos de maneira geral no mundo inteiro, e com o aumento do preço, o aumento abusivo do preço do petróleo, que é justificado justamente pela guerra, né, na Ucrânia, o que nós temos? Um país que está vivendo uma crise econômica não muito diferente dos demais países da região. Então, a inflação no Peru se assemelha muito à brasileira, chegando aí a 10% nesse último ano. Então, nós temos um cenário trágico em relação à crise sanitária, um cenário bastante complicado em relação à questão econômica, e temos um cenário dramático em relação à crise política. Nesses últimos 5 anos, o Peru teve 6 presidentes no poder. Então, teve destituição, teve impeachment, teve renúncia, teve troca de governo. Com isso, o Pedro Castillo ele assumiu a presidência há menos de um ano, mas numa grande crise política, em que a população está realmente insatisfeita com a democracia, e isso não é exclusivo do Peru, infelizmente, isso assola toda a nossa região, mas também numa crise democrática, quando nós temos a fragmentação dos partidos políticos, temos a implosão dos partidos nacionais e temos o quê? A polarização dos espectros políticos ideológicos. Então, como nós estamos vendo no Brasil, vimos também no Chile recentemente, e aconteceu no Peru, a polarização da população, dos partidos políticos. Então, o Pedro Castillo, que é de um pequeno partido de esquerda, uma pessoa que não tem experiência no governo, que advém de uma classe indígena, de uma minoria, ele chega ao poder no meio de todo esse contexto bastante delicado, sensível, que nós continuaremos tratando aqui. Bom, sobre essa questão da democracia que a senhora trouxe, eu queria entender um pouco mais como que a fragilidade democrática global ela transparece nessa questão do cenário peruano. Então, como que essa questão que é externa ao Peru transparece no Peru especificamente? A onda conservadora e liberal ela começou nos países desenvolvidos. Então, nós tivemos no Reino Unido, tivemos o Brexit, que foi derivada dessa onda, tivemos o Trump nos Estados Unidos, e essa onda conservadora chegou na América Latina, um terreno que já é muito fértil para instabilidades democráticas. O que acontece? Nós estamos falando de uma região que tem um histórico muito complicado em relação a governos, a ditaduras e a própria consolidação da democracia. Como diria Guillermo O'Donnell, nós temos na nossa região uma democracia delegativa. O que é isso? Uma democracia em que as pessoas vão às urnas, elas votam, elas elegem o presidente, mas elas delegam, muitas vezes, a condição democrática. Elas acreditam que o presidente ele tem superpoderes, quando, na verdade, deveria haver maior controle social. O presidente ele deve, sim, respeitar e seguir as instituições democráticas.
Então, os presidentes da América Latina, eles estão acostumados, muitas vezes, a alterar a Constituição, a alterar as estruturas democráticas, a enfrentar o arcabouço institucional democrático, muitas vezes para se privilegiar ou para realizar mudanças que estariam ao seu alcance, mudanças de seu interesse. Então, o Peru ele também reverbera, né, essa crise democrática. Nós temos também uma outra questão, que é a descrença nos próprios partidos políticos, a descrença na própria democracia que emana do povo. Então, pesquisas não muito recentes, mas pesquisas contínuas do Latinobarômetro mostram que a população latino-americana às vezes prefere um governo autoritário que resolvesse os problemas econômicos, que resolvesse a desigualdade, do que uma democracia. Então, isso faz com que se crie um território fértil para a emergência de governos populistas, governos iliberais, sejam governos de direita ou sejam governos de esquerda. Não estou falando da questão do espectro político-ideológico, mas estou falando de governos que não trabalham em cima do preceito democrático, né? Não respeitam as instituições democráticas como deveriam respeitar. Entendi, professora. Enfim, muito complexa a relação do Peru, então, né, com todos esses atravessamentos globais e regionais, já como a senhora disse, a América Latina é terreno fértil para esse tipo de acontecimento. Mas, então, falando um pouco mais agora sobre a atuação do presidente, né, que tem sido, como a senhora disse, a população dá superpoderes ao presidente, vê ele como um homem com superpoderes, e lhe atribui muitas obrigações. Falando um pouco, então, sobre Castilho, né? Ele acusa, atualmente, a Constituição do Peru, promulgada em 1993 pelo ditador Alberto Fujimori, de reforçar a desigualdade social no país, né? E isso muito por conta de ela ser basicamente voltada ao livre mercado. Essa é uma alegação comprovadamente verdadeira? É uma justificativa que sustenta a promulgação de uma nova Constituição, que é o que ele tem tentado fazer? Essa é uma situação muito sensível, na medida em que a mudança da Constituição ela deveria partir de baixo para cima. Então, como aconteceu no Chile recentemente, as pessoas foram às ruas protestar, acusar que a Constituição era datada dos anos 70, no caso do Chile, numa época de autoritarismo, que a Constituição não representava mais os interesses da população chilena, e assim o Congresso Nacional acolheu essa reivindicação popular e levou a cabo uma modificação na Constituição. No caso do Peru, está tendo um movimento inverso, é uma solicitação que vem de cima para baixo. Então, fica muito evidente como, ainda que ele vá dizer que a Constituição atual do Peru, que a Constituição atual do Peru, ela está muito voltada para o livre mercado, é muito sensível, é muito delicado um presidente propor uma nova Constituição na medida, por exemplo, que ele não tem maioria do Congresso. Então, o próprio Congresso vem acusando Pedro Castilho de querer se impor ao regime democrático, eles fazem até alusão a outros governos de esquerda da América Latina que muitas vezes descumprem o arcabouço institucional democrático do país. Então, o que acontece? O Pedro Castilho vem defendendo uma nova Constituição, mas ele não está nem um ano no poder e ele tampouco tem apoio do Congresso para isso, e mesmo entre a população é um tema muito controverso. Então, é muito sensível essa solicitação dele. Ela deveria ser respaldada pelo apoio popular, ser amplamente discutida pela população, né? Uma nova Constituição ela tem que ser muito debatida pelas lideranças locais, lideranças de minorias, ser levada para o Congresso e aí sim para o presidente endossar e levar adiante a solicitação, né, de uma nova Carta Magna. Então, é bastante complicada essa proposta do Pedro Castilho e possivelmente ela não será levada adiante porque ele não tem apoio no Congresso. É fato que o Congresso, desde que ele foi eleito, né, que o Congresso Nacional foi formado, o Congresso ele é de maioria da oposição, fujimorista. Então, ele deve ter muitas dificuldades, não só para emplacar essa proposta, mas ele está tendo dificuldade de governabilidade, inclusive. Bom, professora, uma outra questão que também surge é que a oposição ela acusa o presidente de querer fechar o Congresso e acabar com a democracia.
Essa acusação de fato faz sentido? Tem alguma lógica dentro do que o presidente tem proposto? O Pedro Castilho ele vem enfrentando muita dificuldade de governabilidade. Então, em menos de um ano, ele já colocou, já fez 4 reformas ministeriais, mas ao mesmo tempo, por 2 vezes, ele teve que se esquivar dentro do Congresso Nacional de acusações, de pedidos de impeachment. É uma situação muito complicada, porque eu vou explicar para vocês que no Peru, diferente do Brasil, o sistema não é bicameral, é apenas uma Câmara, que é o próprio parlamento, né, que é o Congresso Nacional. Eles não têm o Senado. Então, acaba havendo uma polarização muito grande entre o executivo, o presidente, e o legislativo, que é a Câmara dos Deputados. O que acontece? No momento em que ele enfrenta tanta oposição, é fato que diante de acusações de corrupção, como ele vem também enfrentando, ele enfrenta acusações de nepotismo, o Peru ele dá mais condições, uma condição muito maior do que em outros países, de destituir o presidente. É muito mais fácil destituir o presidente no Peru. Isso acaba justificando porque que nos últimos 5 anos o país teve 6 presidentes. Então, se questiona muito o que seria, né? A Constituição peruana diz: se o presidente não tem capacidade moral nem de saúde para governar, ele tem que ser retirado do poder. Mas o que seria essa incapacidade moral? Então, acusações de corrupção acabam para o Congresso sendo uma justificativa para um impeachment. Se fosse assim no Brasil, nós já, né? Não estaríamos mais nesse governo. Então, é muito fácil, inclusive em números de porcentagem, se 20% do Congresso apresentaram como um acordo de que deve haver um impeachment, 40% apenas basta para que isso se siga adiante, e 66% é um número moderado, né, bastante contido, para se aprovar um impeachment, diferente do Brasil, em que se necessita de muito mais apoio, né, para uma medida como o próprio impeachment. Então, isso fragiliza muito a manutenção, a estabilidade do presidente no poder. Então, existe muita chance, se vocês me perguntarem, qual a chance dele sofrer um impeachment, ou seja, ele não conseguir completar o cargo dele de 5 anos. É bastante alto, por quê? Porque ele enfrenta 68% de reprovação da população, inclusive de parte do seu eleitorado, e, de fato, 70% das pessoas, né, entrevistadas, enfim, 70% da população, acreditam que ele não vai terminar o mandato. Então, a situação é realmente de bastante instabilidade, a situação é de bastante dificuldade de governabilidade, e com isso ele acaba fazendo, né, respondendo diretamente a sua pergunta, ele acaba fazendo muitas ameaças de fechar o Congresso, que é possível dentro da Constituição, mas é claro, deveria haver um novo pleito, né, uma nova eleição para definir um novo Congresso Nacional, e aí sim ele poderia voltar a governar diante de um novo Congresso. Nossa, professora, realmente a gente até caminharia para isso, né? Mas a senhora já deixou bem claro, essa união da Constituição peruana com a questão da reprovação nas ruas entre o povo põe realmente o mandato de Castilho em uma rota de colisão, né? Coloca ele em sério perigo de impeachment ou de ser impedido de terminar o seu mandato. Mas, de qualquer forma, professora, olhando para tudo isso, né, apesar da alta volatilidade dessa situação, quais são as perspectivas de futuro imediato para o Peru agora, entre vocês que estudam a América Latina, que estudam o Peru, quais seriam as análises de vocês para essa situação? A situação é bastante dramática na medida em que o país vem enfrentando, portanto, uma inflação significativa, uma inflação importante. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o preço do petróleo ele não deve arrefecer,
O que acontece é que o presidente conseguiu congelar o preço até junho, então isso acalmou um pouco a população. Então, havia no Peru, nesses últimos meses, inclusive, greves de caminhoneiros. Isso ocasionou um grande problema, porque aí não houve o abastecimento, faltou abastecimento de alimentos e a população foi às ruas, não só para protestar, mas também para saquear mercados, feiras, em uma situação realmente muito dramática. Ao mesmo tempo, houve um aumento dos salários mínimos, o que é uma política bastante importante. No entanto, se nós considerarmos que 71% da população ela atua no mercado, né, no trabalho informal, esse aumento ele não vai ter a médio prazo muito resultado, ele não deve, né, gerar muitas mudanças ao país. O que o país deveria fazer? Então, vamos lá. Apostar de fato em políticas públicas mais efetivas e, é claro, algo que o Pedro Castilho vem solicitando diante do Congresso, ele tem muita dificuldade de executar, é uma maior intervenção do Estado na economia, mas justamente para tentar fazer mais investimentos em infraestrutura, investimentos em políticas públicas que poderiam amenizar um pouco também a situação de desigualdade, a crise econômica do país. Uma segunda alternativa seria justamente tentar investimentos para a industrialização. A industrialização do Peru é uma industrialização muito moderada. O país depende das commodities para manter a sua balança comercial ativa, favorável, e com a estabilidade do preço das commodities, com a estabilidade da economia mundial, o Peru acaba sofrendo muito em relação, né, à sua falta de industrialização, por estar refém à exportação, sobretudo de cobre e de muitos minérios, né, que o país possui. Então, um investimento à sua industrialização. Um ponto que eu acho que seria importante a gente salientar é que nesse dia 28 de abril, a Aliança do Pacífico, que é uma aliança entre Peru, Colômbia, Chile e México, completa 11 anos de existência. Então, a despeito das críticas que nós podemos fazer à própria Aliança do Pacífico, às suas dificuldades internas, domésticas, endógenas à própria aliança, que não revelou grandes alterações nas economias e nos tratados entre esses países, os países poderiam, dentro da Aliança do Pacífico, propor uma economia em cadeia, em que houvesse uma industrialização maior no Peru, uma participação maior do Peru numa industrialização comum a esses países, já que, segundo dados de economistas latino-americanos, a própria CEPAL vem estudando, em 2022, as melhores projeções de crescimento estão alocadas justamente no Chile e na Colômbia, países que fazem parte da Aliança do Pacífico. Então, se esses países que estão conseguindo lidar melhor com essa crise econômica ajudassem o Peru dentro dessa aliança, nós poderíamos ter aí uma melhor sorte para o país, certo? E uma superação, pelo menos parcial, dessa crise econômica que vem assolando não só o Peru, mas vários países da América Latina de maneira geral. Então, essa seria uma alternativa, né, diante de uma perspectiva tão amarga de instabilidade política, de crise econômica e ainda uma recuperação dessa crise sanitária que foi muito difícil para o Peru. Perfeito, professora. Inclusive, a senhora tocou num ponto que é muito interessante, que nós podemos trazer em outro episódio, mas eu não vou aguentar e vou ter que fazer uma pergunta aqui sobre a Aliança do Pacífico. Duas coisas. A primeira, essa aliança, então, o papel que ela poderia desempenhar nessa recuperação peruana seria justamente na industrialização? Teriam outras questões sociais ou, enfim, tecnológicas que ela poderia colaborar? E uma outra aqui mais de forma regional. Essa aliança ela já pode ser encarada enquanto um novo farol da América Latina, vamos dizer assim, um novo guia econômico, um motor propulsor para a economia latino-americana? Bom, a Aliança do Pacífico ela surgiu em 2011, no momento em que os países da América Latina ainda estavam vivendo uma fase de governos de esquerda, governos neopopulistas, daquela onda rosa no poder.
A Aliança do Pacífico foi lançada no momento em que esses países eles queriam reafirmar o seu interesse na liberalização comercial e eles evocavam o regionalismo aberto que permeou a América Latina nos anos 90. Então, a Aliança do Pacífico ela reforça as bases de liberalização comercial, retirada de barreiras tarifárias e não tarifárias, mas ela vem com um pressuposto muito claro: fazer parte das cadeias globais de valor. Então, é quando esses países que têm acesso ao Pacífico passam a endossar ainda mais o acesso aos mercados asiáticos, aos mercados do próprio Pacífico. Muito bem. A Aliança do Pacífico ela não tem uma estrutura institucional muito arregimentada. Pelo contrário, ela está muito marcada por reforçar acordos já feitos do UNCTAD, acordos pré-existentes de livre comércio, mas ela tem como algo muito especial, que é justamente a projeção desses países no cenário internacional. Então, esses países conseguem, a partir do lançamento da Aliança do Pacífico, fazer um marketing muito importante para se projetarem num cenário internacional. Inclusive, eles têm um reconhecimento muito importante. Mais de 50 países apoiam a Aliança do Pacífico e participam como países apoiadores, países visitantes, apoiando essa iniciativa. O que a Aliança do Pacífico poderia promover diante essa crise econômica, diante essa dificuldade econômica que assola os países da nossa região? Eles poderiam pensar em mecanismos de tentarem retornar a essa proposta de se inserirem nas cadeias globais de valor e também pensar em meios de tentar uma industrialização conjunta, como eu já expliquei. É algo que países como o próprio Chile e o Peru, muitas vezes por adotarem TLCs, Tratados de Livre Comércio, por exemplo, com os Estados Unidos, abandonam parcialmente e, ao adotarem uma liberalização comercial bastante assertiva, abandonam muitas vezes estratégias de industrialização ou de maior apoio do Estado em determinadas áreas econômicas do país. Então, seria muito importante rever um pouco essas bases e tentar, em conjunto, uma projeção maior, uma participação efetiva maior desses países na economia internacional e mesmo parcerias econômicas que atraíssem recursos, investimentos externos, estrangeiros, para a economia do Peru e desses países. Muito interessante, professora. Então, para a gente concluir agora todas as ideias que a gente trouxe, para o nosso ouvinte que quer continuar entendendo um pouco mais sobre o que está acontecendo no Peru e quer acompanhar toda essa crise política, quais meios você sugeriria para esse acompanhamento e quais tendências você sugere para os nossos ouvintes focar talvez em tal questão global? Quais seriam as tendências principais aí agora para essa crise política no Peru? Bom, sobre o próprio Peru, eu sempre acredito que tentar ler hoje em dia com tantas facilidades os jornais locais ou mesmo a BBC, que faz uma cobertura muito importante e muito elucidativa do caso do Peru e de toda a América Latina, é um canal importante que vocês podem acessar. Sobre regionalismo, integração regional, endosso aqui o Observatório de Regionalismo, que é um grupo de pesquisa e extensão que acompanha com profundidade as diferentes iniciativas de regionalismo mundo afora, não apenas da América Latina. Nós temos canal no YouTube, temos Instagram, temos Twitter, temos Facebook, temos o nosso site com diversos artigos de análise de conjuntura que podem ajudá-los a acompanhar o que vem acontecendo nas diversas iniciativas de integração mundo afora. Eu espero que todos vocês vão atrás dessas indicações da professora, continuem se inteirando sobre o assunto, porque depois desse episódio magnífico, não tem nem como, né? Bem, eu queria agradecer a todos que estão até aqui com a gente, que nos escutaram, que prestigiam o nosso trabalho nas redes sociais, tá bom? Eu sou Samuel Davis, eu fico por aqui, não esqueçam de nos seguir nas redes, nos acompanhar sempre.
E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Leonardo se despedir, depois a professora Regiane Bressan também vai dar a sua palavra de despedida. Bom, muito obrigado ao nosso ouvinte por estar mais uma vez aqui com a gente nesse tema tão importante e que muitas vezes, como o Samuel já falou, não chega aqui para a gente, então é muito interessante a professora estar aqui conversando com a gente sobre um tema tão importante. Então, eu queria muito agradecer a professora por ter topado também estar aqui conversando com a gente e agradecer ao nosso ouvinte de sempre. Muito obrigado. Eu quero agradecer o convite ao Samuel, ao Leonardo, parabenizar a iniciativa, o trabalho do podcast de Relações Internacionais, do mesmo curso da Unesp, curso de Relações Internacionais, pelo excelente trabalho, pela iniciativa de vocês, de estar justamente informando a comunidade em geral sobre assuntos contemporâneos das nossas RIs. Parabéns pelo trabalho, eu fico à disposição nas próximas vezes para assuntos ligados a regionalismo, América Latina, estou sempre à disposição. Um abraço para todos, até a próxima. Obrigado, professor, obrigado a todos, até mais. Muito obrigada por escutar mais um episódio do Pod RI, um projeto realizado em conjunto com o LABRE, Laboratório de Relações Internacionais da Unesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esqueça de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.